As posturas machistas e sexistas nas redações refletem diretamente nas pautas e podem reproduzir matérias misóginas. A jornalista Débora Radassi fala sobre o tema. Débora Radassi, você é artista da dança há muito tempo, né? Você é jornalista, já foi professora de dança ou continua? Bem, vamos conversar agora. A dança ela é muito próxima do jornalismo. A dança, o teatro, porque deixa a pessoa bem solta, leve, desenvolta. Mas me fala como começou a arte na sua vida. Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês que acompanham esse programa tão maravilhoso sobre Outro Olhar. Um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Depois de muito tempo eu volto para cá e vejo a força desse programa, né? Como você acredita, como você faz com muito carinho e amor. Eu estou muito feliz em estar aqui, Norma. Bom, eu comecei a dançar já com os 16 anos e eu sempre quis ser bailarina. E então participei de concurso para TV, dancei num programa de TV, entrei numa academia de balé, depois entrei numa companhia de danças folclóricas. E aí fui seguindo, entrei no corpo de baile do estado e fui seguindo nessa carreira de dança aqui no estado e que eu fui me encontrando. Eu fui me realizando ainda muito nova, que bom, agradeço tanto ao universo com 17, 18 anos, tá ali fazendo o que eu gosto, ganhando dinheiro, trabalhando com aquilo que eu sempre quis ser. Então eu só tenho gratidão e a dança ela tá sempre como um ponto de partida para as minhas escolhas da vida até hoje, eu posso dizer assim. Atriz, você é atriz, atuou em várias peças e filmes também, fala aí. Da Débora Atriz. A Débora Atriz é a Débora que se joga, né? Eu comecei no teatro com o coletivo Piauí Estúdio das Artes, mandar até um abraço para o Adriano Abreu e a Silmara Silva, que sempre eles acreditaram muito em mim, né? Como atriz. Eu tive muitas experiências com o coletivo e também no cinema com o Cícero Filho, já venho fazendo alguns filmes com ele. Agora a gente está finalizando o filme Sinara, que é o projeto do Cinema na Escola, e também o filme Babassu Love, que tem participação de grandes artistas, inclusive o nosso piauiense, o Whindersson Nunes, Amanda Odilon e por aí vai. E é um filme que vai ser lançado agora até o final do ano, então a gente está fazendo umas produções e aqui por trás ainda produzindo também e me preparando para fazer outros filmes que virão. Como o jornalismo entrou para a sua vida, me diz? Olha, agora o jornalismo é uma coisa muito louca, porque eu era bailarina da companhia, do Balé de Teresina, e eu lembro que teve um momento que a gente precisou viajar, que a gente fazia temporadas fora do país, e aí a Luzia dividiu os grupos dos bailarinos. Olha, a gente vai dividir aqui para assumir as funções, para a nossa viagem ser completa e tudo mais. Cada um ficou numa função e eu fiquei na comunicação. Então, Débora, você está aqui com outras pessoas para ir para a comunicação. Aí eu comecei a divulgar o balé, vindo para as TVs, vi muito aqui na TV Antares com o release na mão para divulgar. E aí eu comecei com essa paixão. Eu gosto disso, eu sempre gostei de falar, de me comunicar. A dança já, né, nem se fala. Sim. E aí eu entrei no jornalismo porque eu entendi que a dança era o único lugar que me fazia me sentir completa, né, nessa comunicação. Então, eu acho que o jornalismo vai ligar bem com a dança, né? Esse corpo que comunica, esse corpo que fala, também essa fala, essa presença também que está aqui. E tem isso, os cursos de jornalismo, pelo menos no Sul e Sudeste, tem curso de teatro dentro do jornalismo. Tem. E era para ter aqui também, né? É, porque aí você começa a trabalhar técnicas que são essenciais e fundamentais. Você sabe disso, né? Você que faz TV, você sabe o quanto é diferente para quem faz teatro ou cinema e faz TV e para quem não faz. Porque a técnica que ensinam na faculdade, nas universidades, ela é uma técnica muito direcionada, ali focado na notícia, na informação, e é algo que não entra, né? Que não vai além para você conhecer o seu corpo e ter mais confiança ao falar, né? Em você... Porque o teatro ele te dá essa possibilidade de conhecer mais. Então, quando você conhece mais, você se sente mais segura, né? Até com como você vai falar, como você vai, né, dar a notícia e por aí. Muito mais tranquilo. Babassu Love. Sigue siendo.
Você sabia que mesmo as mulheres jornalistas, sendo a maioria nas redações, existe um comportamento de preconceito contra elas? É importante que o jornalismo faça uma autoavaliação e autocrítica em relação ao gênero. A gente vai falar agora de uma pesquisa da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Nós vamos falar sobre a mulher no jornalismo, né? A mulher jornalista. Essa pesquisa, ela fala que cerca de 92% das jornalistas disseram ter ouvido piadas machistas e 83% já sofreram violência psicológica. É um índice muito alto. Altíssimo. Como é que você percebe, como é que você avalia isso dentro da nossa realidade? Norma, são números assustadores. Eu acho que essa pesquisa, não sei onde ela foi feita aqui no país, não sei se tem um Nordeste, né? Não. Porque não. Sudeste. Sudeste. E quando chega aqui no Nordeste, imagina lá no Sudeste, né? As possibilidades que elas têm. Eu falo as mulheres, né? Jornalistas mulheres. As estruturas que meio que podem ter muito mais do que aqui no Nordeste. Né? Mas é um número muito alto e quando a gente fala dessa mulher no jornalismo, onde a gente percebe, elas estão na linha de frente ou elas estão nos bastidores? Essas mulheres que saem das universidades prontas para trabalhar, onde elas estão? Elas estão apenas nas redações, estão ali escondidas e à frente estão os homens apresentando, sendo os chefes, os diretores. São maioria. Né? Então, assim, a maioria... Nós somos maioria nas redações. E minoria nas chefias. Na frente. Né? Isso acontece muito aqui no Piauí mesmo. Eu estava vendo uma imagem na rede social de uma emissora onde eu vi homens na frente, os homens dominando a programação e uma mulher apenas. Aí você vai ver na redação todas as meninas trabalhando lá, fazendo reportagem, E por que essas mulheres não estão na frente? É uma pesquisa que me preocupa muito porque eu percebo que os veículos eles não estão preocupados em mudar essa realidade. Por quê? Quando acontece isso, o que eles fazem? Eles conseguem perceber? Não, porque se percebesse, essas mulheres estavam na frente. E o que essas mulheres vão fazer? Porque elas já trabalham muito. Tem algum canal para elas, um canal de comunicação dentro da empresa para que elas sejam vistas? Sei lá, tem mais estruturas para elas trabalharem? Enfim, eu acho que tem várias questões que precisam ser vistas. E é muito importante isso que você está falando, porque isso reflete nas pautas. Total. Se a relação de gênero ela é desigual nas redações, as pautas também vão refletir exatamente essa discriminação contra a mulher. Vai na fonte, né? Imagina numa roda, numa redação de mulheres, que elas estão ali vivendo as suas realidades, que são mães, ou são mulheres jovens, são mulheres pretas, são trans. Então, essas mulheres que estão nas redações, elas vivem, e levam isso para as redações, para que isso sejam feito reportagem e tudo mais. Aí, imagina essas mulheres caladas, silenciadas. Como essas pautas elas vão ser realizadas? Quem vai dar voz para essa mulher? Isso. Né? E quem vai definir o tipo de pauta que vai para o ar? Uma redação, uma diversidade é a melhor coisa que uma emissora, que um canal, que um veículo de comunicação pode ter. Porque se você tem uma redação, vamos lá, que tem todo mundo, que tem uma indígena, que tem uma mulher preta, que tem uma mulher trans, que tem uma mulher branca, e aí você vê todas essas mulheres, imagina a riqueza de pautas, as suas vivências, o que é que elas vão trazer para definir como esse conteúdo vai dialogar para quem está assistindo, né? Então é muito mais rico. Muito mais. E teve uma situação, você até falou, mulheres grávidas. Teve uma situação que ela disse que estava fazendo uma pauta muito importante e pensou em pedir um aumento. E aí o chefe disse, você quer aumento com esse barrigão? Ai, que absurdo. Ou seja, o talento, a pauta importante, não tem o menor sentido para ele. Parece que não conta, né? O barrigão é que atrapalha, tipo...
Às vezes, Norma, parece até contraditório, mas não é, porque a mulher acaba sendo limitada. Quando a gente vê nas redações a quantidade de mulheres que é bem maior do que homens, você vê assim, poxa, que massa, mas aqui tem muitas mulheres trabalhando, então tá tudo ok, a gente está dando voz e vez, então ninguém vai dizer nada, que o feminismo é que manda, fica nesse discurso superficial. Mas quando a mulher precisa se ausentar, ela não tem como, não deixam ela se ausentar, sabe, exploram, ela de casa, doente, com cólica, com filho, que tem a licença, né, ainda assim, que ainda bem que tem a licença, mas as mulheres com as suas condições, elas têm que trabalhar de qualquer jeito. Cólica ficar em casa, jamais, né, e você vai trabalhar com cólica, como é que você fica, né? E isso conta numa relação em que o machismo, ele está ali colocado. Isso conta para que ela não receba uma chefia. Exatamente. Que às vezes escolhe o homem e ainda diz, não, eu escolho porque ele não tem filhos. E é mais seguro, né? Porque ele não vai abandonar a empresa. E a mulher pode abandonar a qualquer momento, porque ela tem uma família, né? E ela Precisa não vai levar abrir o filho mão. ao médico. Pensam nisso, né? E aí onde a gente vê também, Norma, é a questão da desigualdade de salário. Quando você vê que a mulher está fazendo a mesma função, e eu já vi isso, já vivi isso, você vivendo a mesma função de um homem, num jornalismo, as mesmas coisas, você vai olhar, o salário dele é maior que o seu. Por quê? Se eu tenho o mesmo trabalho, se eu tenho um talento, se eu faço, por que o meu salário é menor? E aí ainda vem a questão do assédio também dentro da empresa, fora da empresa também, né, das mulheres que estão na redação, quando elas conseguem pautas, quando elas conseguem furo de reportagem, ninguém consegue olhar assim, é muito difícil olhar assim, poxa, ela é talentosa, não. Conseguiu porque foi mulher, porque é mulher, é mais fácil, tem jogo de cintura, sabe lidar com a situação. Poxa, e o talento e a capacidade dela, né? Vão para onde? Aproximar-me não faria parte dos teus planos. Eu desejei por esse ano um outono longo e acinzentado. Isso é passado, acho que me sinto bem melhor. E eu andei sabendo quanto que a sua vida anda mal. No final sobrou amargo pra você. Eu te considerava tanto mais, agora tudo acabou. Tempo e distância, meu bem, a gente muda também. Depois que sofre, eu quis te dar todo esse amor. Saiba que sim, mas acabou. O mundo sabe girar, chegou a sua hora agora. Pode chorar, eu te considerava tanto mais. Eu quis te dar todo esse amor. O mundo sabe girar, chegou a sua hora agora. Pode chorar. Pode chorar. Guarde, em 1 minuto a gente volta.